sobre a saída de dois braços direitos, ou braço esquerdo, do Augusto Melo, que foram demitidos pela nova gestão, a gestão de Osmar Stabile. Trataremos também sobre a situação de uma dívida que o Corinthians tem a curto prazo para pagar, saiba qual é o valor e o que vai ser feito com relação a esse assunto. Também trataremos sobre Yuri Alberto. Será que já tem proposta? Qual que é o planejamento do Corinthians para esse jogador? Deixa o like, inscreva-se no canal, isso é muito Corinthians. Informação que eu trago em primeira mão para vocês, o novo presidente Osmar Stabile decidiu demitir Marcos Boccato, superintendente de novos negócios do Corinthians, e Caio do Vale, sem um cargo específico, ele também foi desligado. Para quem não sabe, o Marcos Boccato era o braço direito do Augusto Melo, talvez, que tinha uma participação muito grande na gestão dele, principalmente no que se refere aos assuntos de dia a dia, de contratações também, ele tinha uma participação importante. E o Marcos Boccato era superintendente de novos negócios e, inclusive, é um presidente de honra do Água Santa. Não é lá muito a flor que se cheire, né? Esse é o detalhe. Não por conta do Água Santa, muito pelo contrário, mas pelo histórico dele, a gente sabe que não era lá dos melhores diretores e o Osmar Stabile resolveu tirá-lo do cargo. Essa foi uma decisão do próprio Osmar Stabile com relação a esse assunto, quis tirá-lo do cargo e afastá-lo ali dessa possibilidade de ser um nome importante nessa nova gestão. Por outro lado, o Corinthians também chegou agora a demitir o Caio do Vale. O Caio do Vale era um amigo ali do filho do Augusto Melo, era um cara que tinha um espaço grande e tudo mais. Muita gente não entendia quem ele era, por que ele tinha esses favores, por que ele tinha esse espaço tão grande, mas a gente sabe que ele tinha, e inclusive estava envolvido em alguns escândalos ali de suposto uso irregular de uniformes e tudo mais. Esse que eu vou colocar agora na tela, ó, do lado do Augusto Melo, lado esquerdo, é o Marcos Boccato. Você está vendo na direita o Fabinho Soldado, do outro lado o Vinícius Cascone, o Marcos Boccato está na outra ponta. E a gente também via um Corinthians com esses dois nomes, como o próprio Caio do Vale, que não tinha cargo especificado, mas quem estava lá nos bastidores do Corinthians. Bom, falamos sobre essa situação, vamos falar sobre uma dívida que o Corinthians tem de pagar muito breve, muito rapidamente, porque tem um espaço de uma semana para pagar uma dívida de 8 milhões de reais em compromissos financeiros. Isso não seria um problema se o valor em caixa fosse menor do que a atual gestão tem, que é de 5 milhões de reais. Ela própria já disse na coletiva. É como o que chamaram de cenário de terra arrasada. Não acho que a terra arrasada seja graças a essa gestão. Ela tem contribuição sim, mas vem também de 2 bilhões de dívidas que foram deixados em caixa pela gestão da renovação e transparência. Então, além dos compromissos básicos, que são as contas e a folha salarial, as dívidas fazem volume e colocam o Timão numa situação delicada. Porque a gente sabe que o Corinthians tem compromissos com o Ramon Dias, multa rescisória, o Toluca do México, que é o clube do Pedro Raul, e o Profut, só que só tem 5 milhões em caixa e não tem mais previsão de entradas. Esse é um problema muito grande. Rescisão de contrato com o técnico argentino foi de cerca de 5 milhões de reais em multa. A contratação do Pedro Raul de 5 milhões de dólares, mas o pagamento foi acordado em 4 parcelas, uma delas para vencer agora. E tem também a situação do Profut. O Timão faz parte do Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do futebol brasileiro e renegociou as dívidas. Mas tem 2 parcelas atrasadas, cada uma no valor de 2,8 milhões de reais. E o terceiro atraso poderia excluir o Corinthians do projeto de incentivo do governo. Isso é tratado com muita preocupação por parte da nova diretoria. Vamos ver o que vai acontecer com relação a este assunto. Minha gente, passada essa parte, bora falar também sobre a situação de Yuri Alberto. Muita gente com dúvida, querendo saber se o Yuri Alberto tem proposta ou não. A informação é a seguinte, gente. O Craque Neto trouxe a informação lá de que o Wolverhampton, na Inglaterra, poderia fazer uma proposta de mais de 200 milhões de reais. Isso ainda não foi confirmado, o Corinthians ainda não recebeu a proposta. Só que o Corinthians entende internamente que sim, seria necessário sacrificar alguns dos seus jogadores nessa janela de transferências que abre agora em julho. A questão é, os valores, se forem da forma que estavam colocadas ali pelo Craque Neto, de cerca dos mais de 200 milhões de reais ao todo nessa negociação, sendo 100 e poucos que ficariam para o Corinthians, né? Quase 40 milhões de euros, por esse valor é praticamente impossível que o Corinthians segure o Yuri Alberto. O Yuri já sinalizou algumas vezes a vontade dele de renovar com o Corinthians, de estender o vínculo dele pelo clube. Por quê? Porque o Yuri Alberto tem o desejo de disputar a Copa do ano que vem. Ele entende que talvez, ficando no Corinthians, esse seria o caminho mais curto. E, de fato, através do Corinthians, ele chegou a algumas convocações na seleção brasileira. A questão é que não depende só também do técnico Carlo Ancelotti e nem só do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem que fazer a parte dele, ele também ser visto pelas outras pessoas, principalmente pelo técnico italiano que agora assumiu a seleção brasileira. Ainda mais porque a posição de centroavante do Brasil ela é bem escassa, né? O Brasil tem dificuldades. Tanto que o Richarlison agora foi convocado, é verdade, ele evoluiu, voltou a jogar bem, mas, minha gente, é um jogador com várias limitações, o Richarlison. Então esse é um detalhe importante com relação a esse Corinthians e com as novidades no mercado. O
Corinthians segue de olho também em possíveis contratações, mas nada efetivado, nenhuma proposta ainda entregue. A gente lembra que o Corinthians viu agora a saída de um presidente, por isso não dá nem para falar em mercado da bola agora, em contratação no mercado da bola, na verdade, enquanto tudo isso está acontecendo. Beleza? Deixe o like, inscreva-se no canal. Lembrando a você que temos live